Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, não poderia deixar de vir aqui também hoje falar sobre um tema tão importante que é o pedágio. Um grito que possivelmente encontra-se na garganta de todos os paranaenses, de todos aqueles que passam por aqui e que têm que passar por uma praça de pedágio, deputado Anivelli, cobrada com preços abusivos, aviltantes para o cidadão deste Estado. Antes de continuar, eu queria aqui fazer dizer meus parabéns ao deputado Dr. Batista, que hoje fez uma audiência falando sobre medicina preventiva. Ele é um médico, uma pessoa que conhece do assunto e soube muito bem trabalhar nessa situação. Parabéns, doutor. Mas falando sobre o pedágio, muita coisa já foi falado hoje aqui, os deputados que me antecederam falaram com muito conhecimento e com muita profundidade sobre esse fato que vem atrapalhando a vida do povo paranaense. Eu diria que começou com os contratos mal feitos lá atrás, já com preços abusivos, e que hoje se tornaram difíceis de derrubar esses contratos. Eles têm que fazer obras, isso consta nos contratos, mas eles vão deixando de fazer essas obras, eles vão prorrogando para final de contrato, para que no fim eles também nem façam essas obras que têm que fazer, que estão lá nos contratos. Aumentos, eles alegam que foi tão infeliz um representante das empresas que disse no final de semana que os preços abusivos eram porque não houve repasse no ano passado. Acredito que ele não falou a verdade, porque eles mesmos se aumentam nas suas tarifas. Um outro fator que eles têm um poder exagerado sobre as marginais das rodovias e que dali eles também arrecadam muito dinheiro, porque eles é que decidem o que deve ser feito e o que pode ser colocado nessas marginais das rodovias. As obras, como eu já disse, que estão nos contratos, mas que eles deixam de fazer essas obras ao longo desses contratos e não vão fazendo e às vezes vão protelando para o final. E lá no final, será que eles vão concluírem essas obras, senhores deputados? Acredito que na feitura de um novo contrato, essas obras tenham que serem feitas logo no início e outras que eventualmente forem surgindo na sequência. O não cumprimento de uma obra dessa, deputado Márcio Nunes, deve ser considerado um fator, deve constar nos contratos como um fator importante para o cancelamento imediato de um contrato desses. O Estado tem que intervir em caráter urgente nessa situação de contrato. Será que foi preciso uma operação Lava Jato vir aqui para descobrir que isso era abuso? Todos nós sabemos, senhores deputados, que é um abuso. Todo cidadão paranaense sabe que é um abuso a cobrança de pedágio nesse Estado. E o que nós fizemos até agora? O que o Estado fez? O que a Justiça fez, senhores deputados? O que o Ministério Público fez? Por que ele não tomou providências? Por que será que sempre as concessionárias têm ganho de causa na Justiça? Por quê? Fica a pergunta, senhores. O Lava Jato teve que vir aqui para descobrir uma coisa que era clara e era verídica, senhores? Eu acredito que renovação de contrato nunca. Com essas concessionárias que aí estão, jamais, senhores, nós podemos nos submeter ao domínio dessas concessionárias que vêm aí aumentando abusivamente. Falou bem o deputado Tercílio quando falou quanto gasta um caminhoneiro para vir de Foz do Iguaçu, do oeste do Paraná, para o porto de Paranaguá, só em pedágio. Nós não podemos permitir mais isso, senhores. Uma parte, deputado. Pois não, deputado, pode falar.
Bom, primeiro, parabenizar o deputado Recalcati pela brilhante abordagem que faz sobre o tema e dizer que esse tema do pedágio já foi muito polemizado e politizado aqui no estado do Paraná. Inclusive com o famoso baixa ou acaba. Mas lembrando sempre que quem sempre derrotou todas as ações, seja dos governos anteriores, ou desse governo, ou de qualquer governo até hoje que entrou com qualquer ação na Justiça, foi a Justiça Federal. E olha, que momento importante nós estamos vivendo no Paraná agora. A partir do momento que o Ministério Público diz que tem convicção, o Ministério Público está dizendo que tem convicção que os pedágios estão com preço alterados para cima, e muito para cima, que é o que todos nós, da população paranaense, já sabemos há muito tempo, e o governo anterior ao nosso também, e nesse tema nós abordamos com muita tranquilidade, porque na nossa bancada nós somos praticamente quase todos deputados de primeiro mandato, portanto nós não estávamos aqui à época das CPIs, que inclusive uma delas foi, me parece, se não me engano, foi presidida pelo deputado André Vargas. Uma delas foi presidida pelo André Vargas. Nós não estávamos aqui. Mas dizer que o momento é importante e que agora o Ministério Público que encaminhe para a Justiça Federal esse expediente, inclusive colocando até numa situação de constrangimento a Justiça Federal, porque eu quero saber o que ação o Ministério Público vai tomar em cima da Justiça Federal, que quem sempre deu ganho de causa para as pedagieiras, para as pedagiadoras. Então, nós estamos vivendo um momento muito importante e quero dizer que a nossa bancada, nós estamos tomando todas as providências, estamos percebendo esse momento tão importante e nós queremos que realmente que as coisas aconteçam. Claro que o pedágio é absurdo, é abusivo e que se existir uma possibilidade jurídica, legal, de que esses pedágios sejam abaixados, inclusive até se poder haver a extinção desses contratos, porque se for verdade que as empresas de pedágio já cobraram mais e muito mais do que mereciam, inclusive com as obras que já foram realizadas ou não, quem sabe caiba até a extinção desses contratos nesse momento. E nós possamos não esperar 2021, mas se eles já receberam mais do que contribuíram, nós podemos partir para uma situação que esse contrato possa até ser extinto. Eu acredito que vai ter o apoio aqui da situação, da oposição, do governo e de todos. Se for possível baixar o pedágio do Paraná, não tenho dúvida nenhuma que isso nós vamos fazer. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado pela parte, deputado Márcio Nunes. Bem colocado. Nós não podemos permitir, concordo com a sua tese, de que eles deveriam ser extintos e começar um novo pedágio nesse estado, coerente, decente e respeitando o cidadão. Eles, quando tem está lá na lei, que você tem que ter uma rodovia alternativa para eventualmente não ter que pagar pedágio. Quando existe isso, eles vão lá e trancam essas rodovias e impedem o cidadão de exercer seu direito. O Estado não deve permitir essa situação toda caótica e que eles também mandem nas marginais das rodovias, eles que liberam e eles cobram absurdos e impedem o cidadão de exercer o seu livre comércio, o seu livre empreendimento nessas rodovias. E eu pergunto, por que será que o Ministério Público, que é tão eficiente e tão eficaz, não tomou providências nenhuma até agora? Somente agora, com esta operação da Lava Jato, eles vieram e trouxeram coisas que já eram sabidas, que já eram claras, mas que ninguém nunca conseguiu derrubar junto à Justiça. E por que será que sempre a Justiça dá ganho de causa às empresas concessionárias, senhores deputados? Por quê? Espero que o Ministério Público provoque a Justiça e que liminarmente possam cessar essas cobranças abusivas que nós vimos tendo aqui nesse estado do Paraná. O cidadão não aguenta mais. É um preço extremamente abusivo isso cobrado, e cada cidadão que passa por um pedágio e cada cidadão que conversa conosco, ele está revoltado com essa situação. Ele está indignado com o que se passa nesse estado do Paraná. Era isso, senhor presidente, senhores deputados. PS